Fala, turma, tudo bem? Vocês já sabem aí o que está acontecendo no mercado de fundos imobiliários? Quando a gente olha o IFIX nos últimos 30 dias, aí no último mês, uma queda de 3,36%, tá? Não é comum fundos imobiliários caírem nessa magnitude. Fundos imobiliários têm muito menos volatilidade, oscila muito menos do que o Ibovespa, do que o índice de ações, por exemplo. Eu já expliquei em detalhes nesse vídeo aqui onde eu mostro os impactos da taxa de juros voltando a subir, os impactos disso nos fundos imobiliários. E é nesse cenário mais desafiador que a gente tem o fundo HGLG, objeto do nosso estudo no vídeo de hoje. E a gente tem alguns pontos interessantes que me fizeram gravar sobre esse vídeo. O HGLG, olhando a cotação dele aí nos últimos 12 meses, a gente vê que ele está aqui praticamente próximo da mínima. A gente tem aqui 21 de junho, a gente tem 15 de dezembro, 154,99. E no momento, o fundo é negociado por R$ 155, ou seja, a cotação aí está rondando a mínima das últimas 52 semanas, o que é sempre um indicador interessante. Aqui, utilizando o Status Invest, a gente pode ver exatamente esse dado. Outra curiosidade é o indicador PVP. Quando a gente olha o indicador PVP, a gente vê que o fundo está negociando aí com 1% de desconto em relação ao valor patrimonial. Aqui é de fato muito pouco comum de acontecer. Normalmente o HGLG é um fundo que ele negocia com algum tipo de ágio. Dificilmente a gente consegue comprar ele por um valor abaixo do VP. Ele era gerido pela CSHG, Credit Suisse, que foi comprado agora pela Pátria, e é um fundo que negocia com prêmio. Um prêmio por essa gestão CSHG agora Pátria, que no longo prazo entregou um valor muito grande para os cotistas. Sempre que a gente quer utilizar um fundo como case de sucesso, o HGLG aí, ele está no top 3, porque é um fundo bem antigo, com mais de 10 anos de duração aí no mercado e que performou muito acima aí dos benchmarks, mostrando que ele é uma boa opção de investimento. E aí sempre fica a dúvida, né? Será que é um bom momento de compra? Será que nesse cenário de juros subindo, cenário macro mais desafiador, será que faz sentido comprar HGLG agora? E aí a gente precisa sempre ir ao relatório gerencial. Então, estou utilizando aqui o próprio Status Invest, a gente clica em comunicado e a gente acessa aí o último relatório gerencial do fundo. É aqui que a gente vai buscar a fonte primária de informação sobre o fundo para poder entender como é que estão os fundamentos do fundo. Está tudo bem? Essa queda que a gente viu é só por conta de cenário macroeconômico, juros futuros subindo, taxas de juros do Tesouro Direto subindo, ou tem algum problema com o fundo? É isso que a gente vai buscar entender aqui. Fundo agora gerido pela Pátria, layout novo, layout padrão Pátria, não mais CSHG. E aqui a gente já vê, ó, como a gente está utilizando o relatório gerencial aí de setembro, a cota mercado estava em R$ 159. Então, desde a divulgação do relatório gerencial, que aconteceu no dia 9 de outubro, o fundo caiu aí para R$ 155. Então, a gente já tem aí acumulado uma queda de R$ 4 na cota. Cota patrimonial R$ 157, um fundo super popular, 491 mil cotistas, vem pagando R$ 1,10 de dividendo por mês, vacância física e financeira ao redor de 5%, ou seja, 5% dos espaços vagos, o que é uma vacância estruturalmente baixa. Tá? Aqui, dificilmente a gente vai ter uma vacância zerada, porque como é um fundo muito grande, você tem sempre algum inquilino chegando ou algum inquilino saindo. E dentre o intervalo entre a saída e a chegada de um novo inquilino, você pode ter alguma obra de adaptação, algum ajuste necessário, então você vai ter sempre uma vacância que ela é transitória, aqui algo próximo a 5%, mais do que tranquilo para o fundo. 12% de alavancagem, negociando aí com R$ 3.500 por metro quadrado e um dividend yield na casa de 8,3%. E o fundo aí conta com uma ABL de 1,5 milhão de metros quadrados. Então, sim, 1,5 milhão de área de armazenamento, o que prova que é um fundo de fato muito grande. É um gigante aí da nossa indústria de galpões logísticos.
O gestor começa, né? O fundo apurou uma receita total de 49 milhões, o que perfaz R$ 1,46 por cota, o que levou a um resultado de 41,9 milhões, 1,24 centavos por cota. Ou seja, aqui ele já deduziu as despesas. A receita bruta com locação foi maior, R$ 1,46 por cota. Quando você abate a despesa, taxa de administração, taxa de gestão, a gente chega em R$ 1,24 por cota. Lembrando que ele distribuiu R$ 1,10. Neste mês, ocorreram os seguintes impactos extraordinários. Recebimento da última parcela referente à venda do HGLG com bica. Opa, aqui já tem um detalhe importante. Esse resultado, ele não é fruto apenas dos aluguéis. Você teve um resultado que a gente chama de não recorrente, que é aquele resultado que ele não vem só dos aluguéis. Nesse caso aqui, esse resultado vem da venda de um imóvel, que é o HGLG com bica, com lucro. E esse lucro está sendo distribuído para os cotistas. Um resultado de aproximadamente 11 centavos por cota. O gestor também vendeu alguns CRIs, é isso mesmo, alguns CRIs, com ganho de capital, apurando um ganho de 4 centavos por cota. Esse 1,24 aqui, se a gente diminuísse 11 mais 4, se a gente diminuísse 15 centavos, 1,24 menos 15 fica muito em linha ali com o que o gestor distribuiu. Se ele não tivesse aquele ganho de capital, talvez ele tivesse um pouco mais de dificuldade para poder manter a distribuição de R$ 1,10 por cota, mas isso não preocupa. Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê que isso não preocupa. Mas de forma resumida, o que está acontecendo é isso aqui. Quando a gente olha as taxas do Tesouro Direto, principalmente esses aqui, ó, Tesouro IPCA+, vencimento 2029, 2035, 2045, 6,83%. Será que a gente vai ver um IPCA mais 7 em breve? Quando a gente olha o gráfico, vamos pegar aqui o Tesouro IPCA mais 2029, caramba, é a máxima dos últimos 30 dias. É a taxa máxima dos últimos 90 dias. Vou deixar o card aqui do vídeo onde eu mostro, com exemplo, com números, como é que o aumento na taxa de juros, como o aumento na taxa dos títulos do Tesouro Direto impacta negativamente em fundos de tijolo. Isso explica aí essa queda que a gente está vendo. Indo agora aqui para a parte comercial, como ele chama no relatório, o gestor comenta que o fundo comprou a fração ideal de mais um imóvel, o fundo aumentou a sua participação no empreendimento Cone, MM2, inteiramente locado para o Mercado Livre. O fundo tinha 79,29% e passou a ter 81,90% do ativo e pagou aí pouco mais de 10 milhões para poder ter essa participação maior no galpão. Em 2023, o fundo havia assinado a escritura de compra e venda do terreno, cidade Campo de Santo Agostinho, e a compra do terreno faz parte da estratégia empregada pelo gestor de investir parte do capital em desenvolvimento imobiliário. Esse aqui é um dos pontos que me chamam a atenção do HGLG11. A gente sabe que fundos imobiliários eles são obrigados, por lei, a distribuir, no mínimo, 95% do seu lucro caixa no semestre. Ou seja, o fundo não consegue reter uma parte do lucro para poder construir novos imóveis. O que ele pode reter é no máximo 5%. E o HGLG ele é tão grande que com esses 5% ele já consegue investir e construir um galpão do zero ao invés de comprar um imóvel pronto. E aí você pode estar se perguntando, né? Por que essa estratégia é melhor? Por que isso é bom? Porque quando você compra o terreno, quando você constrói o galpão, o custo dele fica mais barato. E aí a gente tem uma métrica chamada cap rate. O que é o cap rate? É o que você recebe de aluguel por ano dividido pelo quanto você pagou pelo imóvel. Quanto mais barato você paga pelo imóvel, mais alto é o seu cap rate. Vamos ver um exemplo aqui na planilha? Como é que é importante pagar barato? Por que é importante você construir?
Vamos fazer um exemplozinho aqui, bem simples, mas muito ilustrativo, tá? Vamos imaginar que o galpão novo, ele custe 100 milhões de reais, tá? 100 milhões de reais. Esse aqui é o galpão novo. E o aluguel anual, vamos trocar esse galpão novo por galpão pronto. Ou seja, você comprou ele já desenvolvido. 10 milhões de aluguel, isso no ano, tá bom? 10 milhões de reais. Se a gente dividir os 10 milhões por 100 milhões, a gente chega em 10%. Esse é o cap rate caso o HGLG comprasse o galpão pronto. Agora vamos imaginar que ele construa o galpão. Galpão construído. Tá? Galpão, preço do galpão com o FII construindo ele. Ou seja, você comprou o terreno, você vai desenvolver, você vai ter o risco de obra, você vai ter o risco de desenvolvimento, risco de atraso de obra. Se você correr esse risco todo, você vai pagar mais barato para fazer esse imóvel. Então vamos imaginar que você, ao invés de 100 milhões, que é com ele pronto, que você gaste 80 milhões de reais nesse galpão. Ora, o aluguel anual é o mesmo, certo? Independente de ter comprado pronto ou não, o aluguel que você vai cobrar é o mesmo, 10 milhões de reais. Quando a gente divide esses 10 milhões por 80, a gente já chega num cap rate que ele é muito maior, que é um cap rate de 12,50%, ou seja, um cap rate muito maior. Quando um fundo compra um imóvel, a gente quer que seja com o maior cap rate possível. Ao contrário, se ele paga muito caro no galpão, vamos imaginar que ele pague 120 milhões, um valor muito acima, e receba os mesmos 10, percebam que o cap rate agora ele já é de apenas 8,36%. Então a gente quer sempre que o fundo imobiliário compre o galpão pelo valor mais baixo possível. E é exatamente aí que entra a estratégia do HGLG11. O fundo tem como estratégia empregada pelo gestor investir parte do capital em fundos de desenvolvimento imobiliário, em outros desenvolvimentos já realizados pelo fundo em parceria com empresas do setor. Então, essa é a vantagem de você ter um fundo muito grande como o HGLG na carteira. Dando continuidade aqui na análise do relatório, estou gravando de tarde, tomando um cafezinho. O gestor anunciou aqui também que ele comprou, compra do condomínio logístico Business Park em Goiânia, estado de Goiás. Pagou 251 milhões de reais, sendo que ele está pagando 98 milhões 560 mil, correspondente a 40% do preço. Agora, o restante, 152 milhões, ele vai pagar ali em duas parcelas. Uma a vencer no dia 30 de abril de 2025 e a outra 12 meses depois, do dia 27 de setembro de 2025. Aqui tem um ponto muito interessante. Embora a gente só esteja pagando por 40% do ativo, 60% da compra ela vai ser parcelada em duas parcelas, o fundo ele já recebe de imediato os aluguéis. 100% dos aluguéis ele já recebe agora, de imediato. Então, essa compra feita de forma parcelada, ela aumenta durante o parcelamento o dividendo recorrente do fundo. É por isso que no início da análise, eu falei que manter o patamar de R$1,10 de dividendo não era uma preocupação. O HGLG ele vai conseguir fazer isso com certa qualidade. O que já tira o primeiro fantasma da nossa frente. Quando a gente começou o vídeo, olha, o fundo está ali negociando próximo das mínimas das últimas 52 semanas. Será que tem algum problema com o fundo em si? Ou o problema é só relativo ao cenário macroeconômico que está mais desafiador? Até aqui, está tudo muito bem, obrigado, com os fundamentos do fundo. Aqui algumas fotos desse imóvel que ele comprou em Goiânia.
É um condomínio logístico, né? Então ele conta aqui com 9 galpões. E o John Cost, que ele cita aqui, é de 9,3%. E um ponto também muito importante é que o aluguel desse galpão hoje é de R$ 20,80 o metro quadrado. E o gestor ele já afirma que esse valor está abaixo do metro quadrado praticado na região. Esse aluguel está barato. A média da região gira em torno de R$ 25 o metro quadrado. Ou seja, nas próximas renovações dos contratos desse galpão aqui, a gestão ela deve conseguir fazer cobrar um aluguel mais caro. Ela deve conseguir fazer revisionais positivas para o fundo. Bem legal esse galpão aqui. Não sei se tem alguém aqui da região de Goiânia. Se tiver, coloca aqui nos comentários. Esse galpão ele é muito bem localizado, tá? Próximo do aeroporto, próximo da rodovia. A localização dele, de fato, é excelente. Com isso, o fundo passa a ter mais de 78 mil metros quadrados de área bruta locável e 28 novos contratos de locação. Caramba, a gente conseguiu pulverizar ainda mais os inquilinos do HGLG11. Um ponto muito importante na hora de escolher em qual fundo de logística você vai investir, o ideal é você optar por aqueles fundos que eles não dependam de um único inquilino. Aqueles fundos que, se o inquilino decidir rescindir o contrato, ele representa 1% do fundo, 1,5%, praticamente desprezível. Agora, se o único inquilino ele representa 20%, 30% da receita do fundo e esse inquilino resolve sair, aí sim a gente está num baita problema. Então, acreditem, tem fundos com esse nível de concentração. Com esse nível de concentração, não é o caso do HGLG11. E o gestor enfatiza isso aqui, né? Que você vai ter uma quantidade maior de inquilinos. Dito isso, 2 novas compras, né? Vamos para ver o que aconteceu no mês. Entradas, saídas de inquilinos. Vocês vão ver que é bem dinâmico. Praticamente todo mês acontece chegada de novos inquilinos, saída de outros. E o gestor afirma aqui renovação antecipada do contrato com a Gerdau, com redução do aluguel e ampliação do prazo de setembro de 2029 para setembro de 2034, com impacto zero na vacância do fundo. Aqui o gestor ele está dizendo que ele está ampliando o prazo do contrato. O contrato, ao invés de terminar em 2029, ele vai terminar em 2034 e ele está reduzindo o valor cobrado. Isso não é um bom sinal. Isso mostra que o fundo, que o galpão, ele não tem uma localização tão boa. Ele não tem uma qualidade tão boa. E tá tudo bem. A gente não tem um fundo onde 100% dos imóveis são a joia da coroa, AAA. A gente tem sempre um galpão aí com uma localização mais secundária. E a gestão aqui ela está trabalhando para não ter vacância. Eu entendo que o meu galpão, em específico, esse locado para Gerdau, não tem uma qualidade tão boa. Eu quero garantir que ele não vai ficar vago. O galpão aqui ele tem uma pegada mais industrial. Ele não é voltado para armazenagem, para atender o Mercado Livre, atender uma Amazon, não. Aqui ele é um galpão mais industrial mesmo. A Gerdau opera ali dentro. Locação de toda a área devolvida no ativo DCC, alugando aí para a empresa Séria Transporte, ou seja, saiu um, já está entrando um novo inquilino. Locação temporária de 1.000 metros quadrados no HGLG Itupeva, já ocupante, um inquilino que já está lá dentro. Locação de 6.000 metros quadrados nos módulos 4 e 5 para a empresa Danfoss. E adição de mais de 18.000 metros quadrados, que é exatamente aquele imóvel lá, BTS, que está alugado para o Mercado Livre. Então percebam que a atividade comercial é intensa. A gente tem sempre a saída e a entrada de novos inquilinos. Como é que a gente consegue perceber que a gente está diante de um fundo de muita qualidade? Um inquilino sai e pouquíssimo tempo você já tem um novo interessado, você já tem uma nova empresa ocupando. Diferente de outros fundos, como o VILG11, que tem vídeo aqui no canal que eu comento sobre ele, o imóvel não fica 1 ano, 2 anos para alugar. O inquilino sai, no máximo ali 2, 3 meses você já tem um novo inquilino ocupando. Isso mostra a qualidade do imóvel, isso mostra que tem demanda. É isso que a gente quer. Quando a gente compra a cota de um fundo imobiliário, a gente está em busca justamente de ter os melhores imóveis, os imóveis mais demandados. É isso que a gente está vendo no HGLG 11.
E ele segue aqui, né? O que está previsto, né? Até agora é o que já aconteceu. O que está previsto? Locar todos os espaços vagos no HGLG Ribeirão Preto, 9.800 metros quadrados, bastante coisa, para o locatário do próprio parque logístico. Locar metade dos prédios do Tectal para uma empresa já ocupante, 1.460 metros quadrados. Locação de 2.500 metros quadrados de um espaço não edificado no HGLG de São José dos Campos, para a empresa DV3. Locação de 520 metros quadrados no HGLG também São José dos Campos. E uma expansão de 500 metros quadrados. E aqui mais 3 expansões mais menores em 3 imóveis do fundo. Então percebam que o fundo já tem engatilhado aqui vários contratos de locação para ser formalizado. Então está naquela fase ali de diligência, de ajuste, pintura, para poder entregar para o novo inquilino. Esse é mais um ponto que corrobora para que o fundo consiga continuar entregando aí R$1,10 com certa segurança, com certa tranquilidade. Só que nem tudo são flores e a gente também teve algumas devoluções. Então, a gente também teve inquilino saindo em setembro. Devolução aqui de 5 modos: locatária, logger, a empresa de logística Luft reduziu a ocupação, mas essa Luft aqui, ó, essa mesma Luft aqui, ó, aqui, ó, 12.140 metros quadrados. Saiu um, entrou outro no mesmo mês, inclusive, né? A Infracommerce está reduzindo o espaço que ocupa. O Grupo Pão de Açúcar está devolvendo também um espaço no HGLG Ribeirão Preto, ou seja, setembro. E tem previsão também de alguns inquilinos reduzindo área. Isso é totalmente normal. O que não é normal? Que essa vacância dure por vários meses. Ficar 1, 2 meses vago até encontrar um novo inquilino é mais do que esperado. Aqui sobre a parte técnica, então a gestão cita aqui que o time de gestão acompanhou o realizamento de obras e projetos, os fundos, os imóveis, eles têm manutenção, eles necessitam de manutenção, vistoria, então tem um time de engenharia do HGLG11 para poder acompanhar esses imóveis, não só manutenção como desenvolvimento. A gente viu que o fundo ele constrói do zero. Beleza? Aqui a gente chegamos numa parte ainda mais importante. Aqui a gente vai entender como é que o fundo faz dinheiro. Então, onde é que sai o dinheiro do fundo? Setembro de 2024, a gente teve aí quase 32 milhões de receita. 11 milhões, 31 milhões vindo de receitas de locação. Tá? 11 milhões vindo de rendimento imobiliário. 5 milhões vindo de outras receitas e correção monetária, totalizando 49 milhões e 208 mil reais. O que é importante notar? Setembro, comparado com agosto, a receita imobiliária aumentou. De fato, é o que a gente se preocupa, né? Essa receita imobiliária é o aluguel em si. É aquilo que o fundo vai receber todo mês. Ela precisa subir a cada mês. Essa parte de rendimentos imobiliários é exatamente aquela venda de imóvel que eu comentei no início, que o fundo fez com lucro. Setembro está maior, 11 milhões contra 5 milhões de agosto, porque em setembro foi onde ele recebeu mais uma parcela da venda. Despesa financeira, que é a despesa com alavancagem, despesas imobiliárias, operacionais, que é justamente a administração e gestão do fundo, fazendo com que aí o resultado acumulado em setembro fosse bem maior do que em agosto. Aqui a gestão mostra para a gente uma receita de locação se todos os espaços estivessem vagos, por exemplo. Então, se aquela vacância de 5% ela tivesse sido resolvida, a gente teria quase mais 2 milhões de receita. A gente tem também mais quase 2 milhões em carência e desconto. Então, uma hora essa carência e desconto que foram concedidos lá na hora de fazer os novos contratos de locação, uma hora essa carência vai acabar e esse aqui vai vir aqui para dentro, fazendo com que a receita de locação fique ainda maior. Então, se o fundo consegue pagar hoje R$1,10 de dividendo com folga, à medida que o cenário vai melhorando, talvez ele até consiga aí no futuro distribuir um rendimento ainda maior. O que não agrada vários investidores, e eu fiz um post no Instagram esta semana, e aí se você não me segue, já vou colocar o arroba aí, me segue lá no Instagram também. Isso aqui, ó, desde outubro de 2023, o dividendo é R$1,10. Nos últimos 12 meses o dividendo não subiu. E isso deixa muito investidor chateado. Então assim, puxa, esse dividendo não virou 1,12, não virou 1,13. A gente quer que o dividendo ele corrija pela inflação.
é verdade. Só que não acontece de forma imediata. Isso acontece quando a gente compara em janelas maiores de tempo. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência. O importante é o que a gente viu ali, é que o gestor ele está conseguindo reduzir vacância, firmar novos contratos de locação e comprar imóveis que melhoram ainda mais a qualidade do fundo. Certo? Aqui a gente tem um gráfico de rentabilidade. Aqui é a gestão dizendo na nossa cara o quanto que o fundo performou desde 2011. Linha laranja aí o rendimento do HGLG, superando com folga tanto o IFIX quanto o CDI bruto acumulado. Então, o retorno desde 2011 foi muito maior. A HGLG rendeu em 518%, enquanto que o CDI bruto acumulado foi de 235%. Ainda tem gente que diz que fundo imobiliário não rende, que é risco de renda variável com retorno de renda fixa. Enfim, está aqui o HGLG provando o contrário. Quantidade de cotistas crescendo, 424 mil 12 meses atrás, e o fundo está aí rumando para ter 500 mil cotistas. Fundo de mais de 5 bilhões de patrimônio, então a imensa maioria, 5 bilhões e 300 milhões, está investido em imóveis, mas o fundo aí tem uma pequena parte também em cotas de outros fundos imobiliários, em CRI, em renda fixa, mas caramba, a imensa maioria está investido em imóveis, em tijolo, de fato. Tá bom? Aqui é a diversificação, então, quando a gente olha em receita, 31,9% está pulverizado em 15 imóveis. O ativo mais representante, o ativo que tem maior peso na receita, é de apenas 9,3%, 11,8%. Então a gente tem uma diversificação entre os imóveis que é muito grande. Outro ponto muito importante da análise é justamente essa evolução aqui da vacância física. Perceba que um ano atrás o fundo tinha 10% de vacância. Essa vacância caiu para 8%, subiu para 9%, 7%, 6%, 5%, 4%. Hoje o fundo tem 5% de vacância, o que prova o bom trabalho aí que vem sendo feito pela gestão. Prazo médio dos contratos aqui, o Whale, 3,9 anos. Ou seja, aqui dificilmente a gente tem contratos atípicos de muito longo prazo. A maioria dos contratos são contratos padrão, do tipo típico mesmo. E a maioria, mais de 50%, vence em 2028. Quando o fundo, esse aqui é um ponto importante. Quando o fundo tem imóveis de muita qualidade, ele não quer contrato atípico de muito longo prazo, de 15, 20 anos. Ele quer contratos ali de 5 anos, 6 anos. Porque quando chega no final desse contrato, ele senta para renegociar e ele pode cobrar um aluguel mais caro, um aluguel maior, porque o ativo é bom, é bem localizado. Então, quando a gente olha um indicador como esse aqui, prazo médio de vencimento dos contratos mais baixo, isso não é um problema, desde que o fundo tenha de fato bons imóveis. Não temos concentração em um único locatário. O locatário mais importante é o Mercado Livre, que representa 14% da receita, então a gente fica muito tranquilo. É uma empresa muito rentável. E logo depois tem a Volkswagen, também é uma empresa muito grande aqui no Brasil. Só que 62%, quase 63%, está pulverizado em contratos menores com vários inquilinos. É isso que a gente busca em um fundo imobiliário. Como eu comentei, 68% é dos contratos do tipo típico. Só 30% é atípico. Quando a gente compara com seus pares, como a LZR, por exemplo, o fundo da Aliança, lá é tudo contrato atípico. Aqui no HGLG, não. É fundo com contrato típico. Que classificação, né, dos contratos, duplo A, triplo A, o que mostra a qualidade dos imóveis. E aqui é o saldo devedor da alavancagem, então a alavancagem é de 12%, bem tranquila, para o fundo poder manobrar essa alavancagem, ela consegue pagar essa dívida aqui só retendo uma parte do lucro. Para um fundo com mais de 5 bilhões de patrimônio, isso aqui é muito tranquilo. Aqui ele já detalha os imóveis em si. Aqui, ó, a título de curiosidade, são os desenvolvimentos, são os imóveis, são os galpões que o fundo está construindo. Então aqui, ó, fotos do imóvel, fluxo da obra, a gente já está caminhando aí, ó,
para 64% de evolução da obra. Simões Filho aqui, ó, tá fazendo a fase de terraplanagem do galpão. São 3 imóveis atualmente sendo desenvolvidos do HGLG11. E aqui são os imóveis onde tem vacância. Então, a maioria está com a vacância zerada, mas tem esse imóvel aqui em Itupeva com a vacância de 23%, o imóvel em Betim 15,2%, vacância zerada, vacância nesse imóvel aqui de São Paulo 20,5%, e nesse imóvel aqui de Hortolândia, que tem a vacância. Percebam que os imóveis que têm vacância são os imóveis de pior qualidade. Essa coluna aqui, ó, é a coluna de classificação do imóvel. Classificação em A, AA, AAA, são os melhores imóveis. Quando você tem uma classificação B, uma classificação C, são imóveis piores. Então, assim, quando a gente olha aqui a vacância, esse imóvel aqui de Hortolândia, classificação C, o imóvel aqui, o Master Labs, classificação B, são imóveis bem piores no portfólio do fundo. Mas a imensa maioria aqui é AA, AAA. E com isso a gente chega no final da análise do relatório gerencial do HGLG11. Em termos de fundamentos, a gente não tem problema algum com o fundo. Entrada, saída de novos inquilinos, totalmente normal. O fundo está comprando novos imóveis, está vendendo alguns. Ponto muito importante, a gestão aqui ela é super ativa. Vimos ali que alguns dos imóveis têm qualidade um pouco pior. Pode ser que tenha fato relevante aí nos próximos dias, meses, da gestão vendendo algum desses imóveis para poder melhorar o portfólio, poder focar em imóveis melhores. Pode acontecer, por exemplo. Então, você vende imóveis com lucro. Aqui, dificilmente a gente vê o HGLG abaixo do valor patrimonial. E no momento que eu gravo esse vídeo, ele está ali 1% abaixo do valor patrimonial. Tudo por conta subida de juros, que faz com que fundos de tijolo sofram mais. Você gosta do HGLG, não sei se você tem ele em carteira, analisando o fundamento. Não tem problema nenhum no fundo. E como a gente consegue ver aqui no gráfico, dificilmente ele negocia abaixo do valor patrimonial. Então, assim, caramba, nos últimos 12 meses aqui, a gente consegue ver que ele negocia sempre ali acima de R$155. Ele negocia sempre com um ágio em relação ao valor patrimonial. É um momento aí bem atípico, onde o fundo está negociando com desconto. Tudo por conta de cenário macroeconômico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, turma. Um vídeo com conteúdo mais denso. Eu quero mesclar aqui no canal, né? Quero trazer aí pelo menos uma vez na semana um vídeo desse de análise, onde a gente abre o relatório gerencial, entra no detalhe ali do fundo, mostrando exatamente como eu analiso, como é que eu leio os relatórios gerenciais. Eu faço isso todo dia. Grande parte do meu dia eu dedico à leitura de relatórios gerenciais e decidi trazer aqui para a gente fazer essa leitura juntos no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, até para eu saber se vocês gostaram, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, um conteúdo aí um pouco mais denso. Coloca aqui nos comentários se você investe em HGLG, se você gosta do fundo, e coloca também sugestões de outros fundos para a gente poder analisar. Se você gostou do vídeo, coloca. A gente pode falar do BTLG, falar do XPML, TRXF, algum fundo de papel. Coloca aqui nos comentários o fundo aí que for mais citado. A gente traz aqui no próximo vídeo para poder fazer a análise. Espero que vocês tenham gostado, turma. Até o próximo vídeo.